eu falei para vocês que o teorema de Pitágoras ele é aplicado em um triângulo retângulo. Mas não é só porque o triângulo é retângulo que automaticamente seja o teorema de Pitágoras, né? Você tem algumas condições para poder aplicá-lo. Uma das condições é você ter a medida de dois lados do triângulo. Esse triângulo aqui é retângulo porque ele disse é, que aqui você tem um prédio, né? Você tem uma escada apoiada nele, né? E você tem aqui o afastamento dessa escada. Então, você consegue perceber aqui o triângulo, né? E a partir do triângulo aqui, como ele disse que aqui é a altura, aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, mesmo que ele não tenha dito que aqui forma 90 graus, ele usou o nome aqui altura, né? Então, a altura tem que formar 90 graus com o chão. Outro detalhe que eu posso usar o teorema de Pitágoras, como eu disse, é porque você tem a medida de dois lados desse triângulo, né? Que são os catetos, que são os lados que formam um ângulo de 90 graus, e ele quer descobrir o tamanho do comprimento dessa escada, né? Então, o teorema de Pitágoras diz hipotenusa ao quadrado, lembrando que a hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, então hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado. Aí aqui não importa se é cateto oposto ou se é cateto adjacente, quem você vai colocar primeiro, a ordem aqui não altera. Se você botar primeiro 15 ao quadrado ou 8 ao quadrado, isso não vai alterar. O que vai alterar é se você colocar aqui um dos catetos, é a hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, que dá 64, né? Mais 15 ao quadrado dá 225. Então, x ao quadrado é igual a 64 mais 225, dá 289. Aí x é igual a tá ao quadrado, passa para o outro lado como raiz. A raiz de 289. Aí, se você não sabe de cabeça, você vai ter que decompor esse número, né? Decompondo 289. Esse número não pode dividir por 2, porque ele não é par, né? Esse número não pode ser dividido por 3, porque a soma dos seus algarismos não é um divisor de 3. Ó, se você somar 2 mais 8 dá 10, 10 mais 9 dá 19. 19 não está na tabuada do 3. Esse número aqui não divide por 5, porque ele não termina nem em 0, nem em 5. Esse número aqui ele só vai dividir por 17. E aí, dividindo aqui, você encontra 17. E 17 só divide por 17, que é igual a 1. Então, ficou 17 duas vezes. Então, a raiz de 289 é 17, né? Que seria aqui a nossa letra D. Continuando aqui, ó, mais um exemplo. É, eu falei para vocês que o teorema de Pitágoras ele tem que ser aplicado num triângulo retângulo. E um dos casos é que você tem a medida de dois lados, né? E você tem aqui a medida de dois lados. Eu coloquei outro exemplo, você tendo a medida de dois lados, só que com números irracionais, né? Então, utilizando aqui o teorema de Pitágoras, mais uma vez, a hipotenusa aqui, no meu caso aqui, vai ser o 3 raiz de 5, então vai ficar hipotenusa ao quadrado, que é 3 raiz de 5 ao quadrado, né? Que é igual a um cateto ao quadrado, né? Mais o outro cateto ao quadrado. Lembrando aqui que você
pode escolher qual cateto vai colocar primeiro, lembrando que os catetos são os lados que formam um ângulo de 90 graus. Então você pode colocar o 6 primeiro, né? E depois o x, ou o x primeiro, não vai alterar nada, né? Aí o cuidado que você tem que ter aqui nessa questão é como se eleva esse número ao quadrado, né? Você tem que ter cuidado porque aqui não é uma soma 3 mais raiz de 5, né? Então, aqui é uma multiplicação, quando você tem 3 raiz de 5 é 3 vezes raiz de 5. Então, esse daqui é mais simples, é só você elevar o 3 ao quadrado, que dá 9, e você vai elevar o 5 ao quadrado, que dá 25. Se você quiser ir direto, simplesmente pode cortar o quadrado com uma raiz e colocar logo que é 9 vezes 5. Mas eu vou fazer devagar. Então, 6 ao quadrado é 36 mais x quadrado, né? Aí eu tenho a raiz de 25, que é 5. Então, aqui fica 9 vezes 5, igual a 36, mais x quadrado. Então, ficou 9 vezes 5, dá 45. Outro erro que gosta de acontecer constantemente é o aluno pegar aqui e dizer que 36 mais x ao quadrado é 36x ao quadrado. Lembre-se, eu não posso juntar letra com número na soma e nem na subtração, né? Aqui vai ficar separado mesmo, 36, né, mais x quadrado. Agora é só você organizar os termos, mesmo aqui sendo uma equação do segundo grau. Observe que eu não tenho o termo que tem o x, só tenho o termo que tem x ao quadrado. Então eu tenho uma equação incompleta, onde eu só tenho o termo de A e o termo de C, que são os números. Então a gente resolve que nenhuma equação do primeiro grau, que é separando as letras dos números. A gente tem o costume de colocar as letras do lado de cá, né? Então vou trazer aqui o menos x quadrado e vou passar o 45 lá para o outro lado, com o sinal trocado. Mas essa questão de posição, de que lado vai ficar as letras, de que lado vai ficar os números, você que decide. Se você quiser só trazer o 36 para cá, poderia ser também, certo? Então fica menos x quadrado igual a 36 menos 45, dá menos 9. Vai precisar multiplicar por menos 1, porque a letra ficou negativa. Então fica x ao quadrado, né? Se tiver negativo, vira positivo, e o que tiver positivo, vira negativo. Como os dois são negativos, os dois vão ficar positivos. E a ao quadrado passa para o outro lado como raiz. E a raiz de 9 em 3. Né? Vamos aí para mais um exemplo. Veja que nessa, nessa questão o triângulo continua sendo retângulo. Mas se você observar agora, eu só tenho a medida de um lado, né? Porque aqui é 4x e aqui é 3x. Dá para usar o teorema de Pitágoras nesse caso, quando você só tem a medida de um lado? Sim. Por quê? Porque você só tem a medida de um lado, mas os outros dois lados tá em função da mesma letra, ó. 4x e 3x. Então, se você tem um triângulo retângulo que só tem uma medida de um lado só, mas os outros dois é em função da mesma letra, você também pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. A hipotenusa aqui é 20, então 20 ao quadrado, então hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, 20 ao quadrado é 400, né? E 3x ao quadrado é 9x quadrado, mais 4x
é 16x². Agora é só juntar aqui, né? Ó, porque eu tenho a mesma letra ao quadrado, obviamente, né? 9x² mais 16x² dá 25x², né? Aí agora é só, se você não quiser colocar as letras para esse lado e os números para esse, não tem necessidade, porque eu falei para vocês que a escolha de colocar as letras para um lado e o número para o outro, né? Você que decide se você quer as letras do lado direito e os números do lado esquerdo, ou as letras do lado esquerdo e os números do lado direito. Isso não vai interferir em nada, né? Então, se você quiser aqui pegar o 25, que está multiplicando a letra, ele passa para o outro lado dividindo, né? Então, fica 400 dividido por 25 igual a x². Aí, 400 dividido por 25 dá 1, dá 8, né? Dá 18. Então fica 18 igual a x². Aí tá ao quadrado, passa para o outro lado como raiz, né? A raiz de 18, né? Então x é igual a... Como é que tira a raiz de 18, né? Ó, você tem que decompor o 18, ele é par, começa por 2, que dá 9, depois por 3, que dá 3, e por 3, que dá 1. Então, o 18 decompondo, você tem 2, né? E 3 duas vezes. Ó. Aqueles que estão ao quadrado saem da raiz e aqueles que não estão ao quadrado fica dentro da raiz, né? Então fica 3 raiz de 2. Então, mais um exemplo aí. Ó. A questão fala que na figura o segmento AB, né? Porque quando você tem aqui duas letras maiúsculas e um tracinho em cima, é para dizer que é segmento. Então, segmento AB. Aí, esse igual com esse tio aqui, ele tem dois significados, né? Na álgebra, o significado dele é aproximadamente igual. E na geometria, que é quando você trabalha com a parte de figuras, ela significa dizer que são congruentes, ou seja, iguais. Então ele está dizendo que o segmento AB é do mesmo tamanho do segmento BC, ou seja, ele chamou o segmento AB aqui de X, então o segmento BC também vai ter o mesmo tamanho X. Outro detalhe que ele falou aqui, que é um nome interessante, que também gosta muito de aparecer em prova, é chamado ponto médio, né? Ele está dizendo que F, que é esse ponto aqui, ó, é o ponto médio do lado B do segmento BE. O que é o ponto médio, né? O ponto médio é o ponto que está no meio. Então, se aqui está no meio e de F até B foi X, de F até E também é X, né? Então, esse tamanho aqui de F até E também é X. E aí ele diz que você tem um retângulo, que ele chamou aqui de BCDE. Ele primeiro pediu para você descobrir qual é a medida de X indicada nessa figura. E aí você observa uma coisa. Aqui você tem duas figuras, né? Você tem um triângulo. Por mais que ele não tenha, por mais que ele já tenha colocado que aqui é 90 graus, ele não era obrigado a colocar isso. Sabe por quê? Porque você tem que saber que a definição de retângulo é que ele é um quadrilátero, ou seja, uma figura que tem quatro lados, e esses quatro lados, além, tem que ser quatro ângulos retos, ou seja, o, tri, o retângulo ele é uma figura que você tem quatro. A definição só diz assim: é um paralelogramo que tem quatro ângulos retos, ou seja, quatro ângulos de 90 graus. Aí você vai dizer, sim, mas como é que eu vou saber que fora é 90 graus?
É outro conhecimento que também você deve ter, que em toda figura, se você soma o ângulo de dentro com o de fora, ele tem que dar 180. Então, se o de fora é 90, o de dentro é 90, o de fora também é 90. Então, mas ele já colocou que aqui é 90, então eu percebo que isso daqui é um triângulo retângulo, onde nesse triângulo retângulo eu tenho a medida de um lado e os outros dois lados é em função da mesma letra, tá vendo? Ó? Então, como os outros dois lados é em função da mesma letra, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa, que é 6 raiz de 2 ao quadrado, é igual a um cateto, que é x ao quadrado, mais o outro cateto, que é x ao quadrado. Então, elevando 6 raiz de 2 ao quadrado, fica... Lembre-se que aqui é 6 vezes raiz de 2, então eu não... é bem mais simples, né? Só elevar o de fora, que é 6 ao quadrado, que é 36. Se aqui fosse um mais no meio, seria diferente, né? Você tem que fazer a multiplicação de 6 mais raiz de 2 vezes 6 mais raiz de 2. Né? Aqui, como eu falei, se você quiser ir direto, já pode. Eu corto a raiz com a potência e fica só o 2. Se você não quiser fazer assim, você só eleva, né? Então, x quadrado mais x quadrado dá 2x ao quadrado. Então, 2 vezes 36 dá 72, igual a 2x quadrado, né? Tá multiplicando esse 2, eu posso passar para o outro lado dividindo, né? 72 dividido para 2 igual a x quadrado. Então fica 36 igual a x quadrado. Aí tá ao quadrado, passa para o outro lado como raiz, né? Raiz de 36, eu acredito que vocês saibam, que é 6, né? Então eu respondi aqui a letra A, né? Onde perguntou qual é o tamanho da medida x. E na letra B, ele perguntou quem é a área do retângulo, né? Primeiro você tem que lembrar como é que se calcula a área de uma figura retangular, no caso o retângulo, né? Que é base vezes a altura. Né? Ou, em outras palavras, comprimento vezes largura. Como o comprimento aqui é x, ó, eu já determinei que o valor de x é 6, né? E que essa largura seria x e o outro x. Então, 12, né? Ó, porque aqui é x, é 6, e aqui também é x, é 6. Então, esse tamanho todo é 12. Então, a letra B, né? Você tem um comprimento 6 e uma altura 12, né? Então, 6 vezes 12. E aí, 6 vezes 12, você tem a medida de 72. Como aqui ele não disse se é centímetros, é metros, eu só vou botar o valor numérico, né? Se fosse centímetros, eu colocava centímetros ao quadrado. Se fosse metros, eu colocava metros ao quadrado. Vamos ver aqui mais uma questão que envolve o teorema de Pitágoras, né? Que a gente já viu o caso que a gente tem que aplicar o teorema de Pitágoras quando os triângulos forem retângulos, mas tem as condições. A primeira condição é: você tem dois lados e quer achar o terceiro, ou você só tem um e os outros dois lados é em função da mesma letra, mas também tem o terceiro caso, que é quando todos os lados é em função da mesma letra. Você vai ver aqui que ele só narrou a questão, ele não quis fazer o desenho, mas seria mais ou menos isso. Ele está dizendo que você tem um triângulo retângulo, né? Você tem um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo, os catetos, um é 2x mais 3,
Aí você escolhe aqui qual cateto você quer colocar. E o outro é x menos 4. E a hipotenusa é 3x menos 11. Então, você tem aqui um triângulo retângulo, onde você tem a medida dos três lados, ou seja, você não tem, né, a medida dos três lados, só que todos é em função da mesma letra, né? Ó, x, x e x. Então, aqui também pode se aplicar o teorema de Pitágoras, quando você tem os três lados no triângulo retângulo em função da mesma letra. Então, usando o teorema, né, a hipotenusa ao quadrado, que é 3x menos 11 ao quadrado, igual a um cateto, que é 2x mais 3 ao quadrado, e o outro cateto, que é x menos 4 ao quadrado. Elevando 3x menos 11 ao quadrado, né? Cuidado que aqui você não tem que fazer 3x ao quadrado e 11 ao quadrado, né? Porque o que separa eles aqui é um menos, né? Ou um mais, né? Então, eu tenho que fazer a multiplicação deles para fazer o produto notável, né? 3x menos 11 vezes 3x menos 11, né? A mesma coisa vai acontecer aqui no 2x mais 3, que é ao quadrado, que é 2x mais 3 vezes 2x mais 3. E x menos 4, que é x menos 4 vezes x menos 4. Aí aqui você precisa lembrar da distributividade, né? 3x vezes 3x dá 9x ao quadrado. 3x vezes menos 11 dá menos 33x. Menos 11 vezes 3x dá menos 33x. E menos 11 vezes menos 11 dá mais 121. Fazendo a distributividade lá do outro lado agora, né? 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado, mais 2x vezes 3 dá 6x, 3 vezes 2x dá 6x, e 3 vezes 3 dá 9, né? Fazendo a distributividade do outro, né? Ó, x vezes x dá x ao quadrado, né? Ó. E x vezes 4 dá menos 4 vezes menos 4x. E menos 4 vezes x dá menos 4x. E menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Verifique que você tem letras ao quadrado e letras que não estão ao quadrado. Então, você tem uma equação de segundo grau, né? Então, vou passar todos os termos para um lado só, né? Aqui eu não vou separar letras para um lado e números para o outro, porque você tem letras elevadas ao quadrado e você tem letras que não está elevada ao quadrado. Se só tivesse letras elevadas ao quadrado e números, aí você poderia separar. Então vou repetir todo mundo de um lado só, né? Esses dois aqui eu posso juntar, que são sinais iguais. Repete o sinal
e soma, né? E vou trazer lá os outros para o outro lado, né? Tá 4x quadrado, opa, tirar o igual, vem menos 4x quadrado, né? Aqui também, ó, para facilitar ser mais rápido, 6x mais 6x é 12x, aí vem menos 12x, né? Tá mais 9, vem menos 9. Aqui é a mesma coisa, tá mais x quadrado, vem menos x quadrado. O outro aqui, ó, menos 4x com menos 4x dá menos 8x, vai para o outro lado, mais 8x, né? E tá mais 16, vem para cá, menos 16. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes, que é x quadrado com x quadrado e x quadrado, né? Ó, 9 menos 4, 5, menos x quadrado dá 4x quadrado. E o outro aqui é menos 6x, 66 com menos 12. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Dá menos 76 ou 78. Com mais 8x, né, dá 70, né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O outro é 121 menos 9, menos 16. Então é 121 menos 25, dá mais 96. Aí ficou uma equação do segundo grau que na próxima aula eu vou responder.